muitas coisas disso. Mas é muito importante a gente ter essas ilustrações, irmãos, para a gente entender o teor, né, daquilo que estamos fazendo aqui, né? Essa é a questão. Muito bom conhecer a história, mas ela ficou para trás, ela é passado. O objetivo da palavra de Deus não é ficar relatando o passado, porque ela é do passado, né? Ela foi escrita no passado. As últimas escrituras têm pelo menos 2000 anos. 2000 anos. Né? Mas é diferente de qualquer outro tipo de livro histórico que existe por aí afora. Você vai ler, vai entender, mas fica naquilo lá. Né? Fica só para conhecimento. Agora, para nós, não. Não há uma palavra, né? um artigo aqui, uma vírgula, que não seja para nossa edificação hoje, agora. Tá? Não estou exagerando. Tudo que nós lermos estará falando conosco no momento que estamos vivendo, no presente. É isso que importa. E para isso ela ficou escrita, né? Senão Deus não teria sido tão sábio de ter algo para ficar histórico do passado e não fazer diferença na vida daqueles que vivem no momento presente. Não, pelo contrário. A gente vendo o que passou, parece que faz mais diferença ainda nas nossas vidas no momento presente. Amém? Estou falando sobre objetos sagrados. Tá? Até a palavra é forte, né? Até estremece a gente por dentro. Ou não. Não é verdade? Qualquer pessoa, mais leiga que ela seja, falar, aquilo é sagrado, já dá um... Né? Amém? Ninguém sorriu porque eu dei esse movimento aqui, não? Deixa para descontrair mais para frente, né? Não, mas estou falando sério, gente. Não estou brincando, estou falando sério. Falou a palavra sagrado, já assusta. É verdade, eu tenho certeza que todo mundo pensa assim. Né? Aquilo é sagrado, você já passa de lado. Né? Porque você sabe o quanto você é falho e pecador. Porque se nós não fôssemos, nós daríamos que era onde é que tem sagrado. É lá que é o meu lugar. Mas nós já saímos distante, saímos pela tangente. Porque nós sabemos das nossas fraquezas, sabemos que nós não temos nada a ver com o que é sagrado em termos de meritocracia nossa. Mas a misericórdia de Deus ainda está acima de todas as coisas. Nós não devemos nem estar aqui diante desse altar, gente. Diante das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos pensamentos que já vieram na nossa mente, do que já fizemos e falamos, nós não devemos nem chegar perto. Mas vamos para a palavra. Os irmãos viram aí que, desde o início, Deus trouxe a ideia do que seria sagrado para o povo. Mandou fazer um tabernáculo, ali nasceu a igreja no sentido espaço físico, tá? Foi Deus que determinou. Se alguém pensa que igreja, fazer culto é uma coisa criada pela cabeça da religião e dos homens, está redondamente enganado. Tá? Na verdade, veio da mente de Deus. Tá? Antes do homem falar alguma coisa, Deus falou, olha, eu quero que vocês façam um tabernáculo, um local fechado, para que vocês possam estar lá reunidos, todos juntos, em reverência a mim, para me adorar. Tá vendo? Já a realidade do tabernáculo já está aqui, ó. Se você souber a importância que tem você estar aqui, você nem imagina. Você nem imagina a importância de você estar sentado nesse banco que hoje está aqui, na casa do Senhor, diante do altar do Senhor. Nós queremos trazer um pouco dessa ideia. É como eu falo aqui, eu estava estudando essa palavra esses dias e tudo, eu falei, meu Deus, era para estar todos os cultos, a igreja lotada, super lotada. Se as pessoas soubessem o que isso representa. Porque olha o que eles tinham que fazer lá, gente. Olha a tamanha, tamanho valor que era dado a essas questões, essas coisas que parecem religiosas, né? Parece
rituais. Mas não, foi vindo, a ideia veio de Deus. A ordem veio de Deus. E diante desse tabernáculo tinha vários objetos valiosos e que são chamados de sagrados. Por que sagrados? O que é ser sagrado? É porque é propriedade de Deus. Deus é dono, é senhor daquilo. Então, tudo que Deus é dono, diretamente, lógico que ele é dono de tudo, né? Os irmãos entendem onde eu quero chegar. Mas dentro do que Deus tem na terra, como algo especificamente para Ele, para a sua obra, para que se faça a sua vontade, em especial dentro da casa dele, que é o lugar onde mais a gente faz isso, né? É sagrado. Tudo que tem dentro da igreja, na época, então, tudo que tinha era sagrado. Desde a porta, a cortina, o material. Deus determinou que até o tipo de material fosse escolhido, a madeira de cetim, o pano, o tecido não sei o que e tal, tudo da melhor qualidade tinha que ser feito, o tabernáculo foi feito. Você pode ler lá, você vai ver que o povo tinha que doar, viu? Era a ordem, viu? Se hoje a gente contribui, a gente, lógico, faz por amor, né? Pela boa vontade, mas na verdade é uma ideia que Deus pôs ao povo cumprir e doar aquilo, e era meio que ordem mesmo. Olha, vocês têm que trazer, cada um traga isso, aquilo outro, e todo mundo tinha que contribuir. Mas era válido, porque Deus abençoava esse povo de uma maneira tal que aquilo não era nada para eles. Era tão grande as bênçãos de Deus para esse povo que o que eles davam não era nada, absolutamente nada. Então eles davam, falavam, Senhor, ainda é só isso que o Senhor quer? Né? E nós hoje, é tudo isso que tem que fazer? É tudo isso que tem que dar? Às vezes nós temos esse lado egoísta, né? Então, estava lá os objetos sagrados, elementos sagrados. Nós vimos aqui, eu falei semana passada sobre os vasos, né? Mas eu deixo o assunto da semana passada já terminado, feito. Talvez eu volte a falar dos vasos mais para frente. Mas hoje nós vamos para um outro objeto. Além dos vasos, além dos altares lá do holocausto, né? Do incenso, a mesa da preposição, o candelabro que ficava aceso, né? E os irmãos viram aí que havia divisão, né? Havia 3 ambientes diferentes. Um ambiente que o povo ficava, que era os atos. Depois vinha um ambiente chamado de lugar santo, que onde ficavam os sacerdotes, os levitas. E depois o lugar santo dos santos, que é onde ficava o principal objeto sagrado no tabernáculo, e que era a Arca da Aliança. Então esse é o assunto dessa noite, a Arca da Aliança. E nós, quem prestou atenção no vídeo, principalmente na parte que falava do tabernáculo, vai ver que, por último, se falou da arca, né? Era uma arca feita de madeira, mas toda coberta de ouro, e que tinha 2 querubins, né, artesanal, cobrindo ela, todo de ouros, e dentro dela tinha as tábuas dos 10 mandamentos, que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Tinha maná, alguma parte do maná, que era aquele alimento que descia do céu todos os dias, durante os 40 anos que o povo estava no deserto. Vocês sabem que Deus alimentou o povo diariamente, descendo do céu o maná. Todos os dias eles iam lá no arraial e encontravam como um bolinho sabe, que as mulheres fazem, caído no chão, e que quando eles colocavam na boca era delicioso. Não tinha nada tão delicioso que a gente possa imaginar como aquele maná que era lançado no deserto de uma forma sobrenatural para que alimentasse o povo, e isso durou 40 anos. Então pegaram alguns manás e colocaram dentro da arca. E também, certo dia, não vou ficar com pressa, porque se eu não terminar hoje, nós continuamos na próxima. Amém?
porque é importante, o assunto é muito importante para me sair correndo aqui, querendo atropelar tudo, não dá. E na arca também tinha uma coisa curiosa, interessante, que era a vara que Arão usava, né? Que é uma vara que eles escolhiam lá. É lógico que ela fora da arca estava seca, né? Todos eles usavam uma vara, que era para poder, acho que andar pelo mato, para usar para qualquer coisa, para ajudar na situação, ainda mais na vida que eles levavam na época, né? E certa vez os líderes de Israel estavam meio que questionando Moisés e Arão, que eram os homens que Deus escolheu para estar dando direção àquele povo, né? E começaram a questionar, sabe aquela coisa de querer surgir uma rebeldia ali entre eles? Estava tudo bem, mas eles se acharam que, não, por que tem que ser Moisés? Por que tem que ser Arão? Sabe por quê? Porque Deus escolheu. Porque Deus quis assim. Não é a gente que escolhe. Amém? Porque tudo que Deus quer e escolhe, Ele faz pela vontade dEle. E operando Ele, quem impedirá, né? E acabou. E não há discussão, não tem que haver discussão. Mas o que acontece? Aí Moisés viu o movimento e orou a Deus. Deus falou, olha, faz assim, chama todos esses líderes das tribos e manda eles se juntarem que nós vamos conversar sobre isso. E vieram lá e falaram, agora todos eles lancem suas varas. E todos lançaram as varas, e inclusive Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés, da qual eles estavam questionando o porquê que ele era tão importante, porque que ele era o líder. E naquele momento, a vara de Arão, seca, de repente começou a brotar, e começou a nascer flores e amêndoas, para a glória do Senhor. Vamos aplaudir, irmão? Milagre de Deus. Porque Deus queria mostrar que Ele tinha escolhido Arão e que eles tinham que respeitar. Então Deus desceu com o seu poder ali sobre aquela vara, e assim todos se assustaram e entenderam que tinham que estar em obediência. Amém, gente? Eu estou falando tudo isso por quê? Porque dentro dessa arca também foi colocada essa vara, para ficar como algo marcante, né, na história deles. Olha, a rebeldia Deus jamais vai aceitar. É como um alerta para a rebeldia, né, que foi tentada ali naquele dia. Então estava tudo isso dentro dessa arca. E essa arca tinha um valor ali indimensionável. Era algo totalmente sagrado mesmo. Se tudo era sagrado, imagina essa arca. E nós vamos entender por quê. O que ela representava para Israel a partir do momento que eles tinham essa arca e que eles iam peregrinando pelo deserto, e esse tabernáculo era removível, era montável, né? Cada lugar eles montavam ele não era definitivo, ele era feito como uma tenda grande, e eram carregados, e em cada lugar eles estabeleciam aquilo, e assim ia. Então, a arca da aliança representava, primeiro, a presença de Deus no meio do povo. Para eles, a arca estando ali, era certeza que havia a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso que a arca era algo assim que todo mundo queria estar por perto dela. Porque era ela que trazia essa convicção. E Deus confirmava isso no dia a dia deles. Tanto que em tudo que eles faziam, para onde eles iam, as guerras que eles, né, tinham que enfrentar, ia junto tudo. E a arca, eles entendiam da parte do Senhor que a arca os faziam sempre serem vitoriosos. Em todas as disputas, as batalhas, de todas as maneiras. E não só, né, até foi falado aqui no vídeo, o próprio maná representava o quê? A providência de Deus também constante, né? Aquele povo tinha a providência de Deus diária, nada lhes faltava. Diz que até nem as roupas deles envelheciam, nem as sandálias envelheciam. Então a comida era diária ali, eles
ia lá pegar o maná, as codornizes, a água que saía da rocha, nada lhes faltava. Louvado seja Deus. Então era essa certeza que a presença de Deus estava ali. E o símbolo disso, irmãos, entendam bem, o símbolo principal era a Arca da Aliança. Ela que representava tudo isso, né? E estava ali as leis de Deus, né? Porque, obviamente, eles tinham esse compromisso, essa responsabilidade de estarem vivendo as leis do Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor na sua vida, óbvio. Isso era indiscutível. E também a arca servia para a proteção deles. Então nenhum inimigo conseguia vencer Israel, porque Deus estava sempre dando cobertura para eles. E esse povo era conhecido em todos os lugares. Eles eram temidos. Quando eles estavam nos seus momentos bons, os povos se amedrontavam quando Israel chegava perto. Quando estava se aproximando da terra deles, muitos fugiam, porque sabiam de tudo aquilo que esse Deus fazia na vida desse povo. E principalmente no Egito, quando Deus fez as 10 maravilhas ali. Então, tudo isso era... A arca trazia toda essa representação tão importante e necessária para a sobrevivência daquele povo, para a prosperidade daquele povo, para a vida vitoriosa que aquele povo tinha. Aleluia, louvado seja Deus. O Moisés, certo dia, ele ia enfrentar uma batalha, e estava ali uma questão, né, e ele falando com Deus, e Deus disse para ele: Moisés, olha, deixa eu te falar, pode ir, Moisés, e eu te digo, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Se eu descansar no meio da batalha? Que história é essa? Mas Deus falou para ele: ó, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo 33, versículo 14. Mas ainda assim, a dependência deles, de Moisés principalmente, para com Deus era tão grande que ele mesmo ouvindo essa palavra, ele respondeu: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ainda bem que eu não errei nada ali. Talvez se eu falasse a vírgula, aí poderia ser que eu errasse, né? Tem mais água aí, mano? Amém, gente? Estão sentindo aí o drama? Dá para sentir aí? O povo de Deus da época era aquele, né? Mas tem um povo de Deus hoje nessa terra. Há um povo de Deus nessa terra, que não é pequeno não, viu? É grande. E a promessa desse Deus não é só com o povo do passado, né, das épocas passadas, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e que será eternamente. Aplauda o Senhor. Mais, hein? Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente, e Ele é um Deus que não muda. O que Ele fez, Ele continua fazendo. E vai continuar fazendo. Louvado seja Deus. Na verdade, basta que nós se encaixemos dentro, né, do contexto. Basta isso. Só depende disso. Tanto que o povo de Israel também sofria. Passava os apertos mesmo, que olha, de dar dó. Sabe quando? Quando eles desobedeciam. Essa era a única condição que mudava todo aquele quadro de ser um povo abençoado, próspero. Só se mudava aquilo quando o povo entrava em desobediência. Então eu digo para você, nessa noite, eu entendo que nós também podemos ser um povo abençoado, tanto coletivamente como individualmente. Mas só algo que pode impedir que nós sejamos abençoados: a desobediência. Amém, gente? É difícil
eu vejo tantas pregações sem falar em pecado, sem falar em desobediência. Eu fico até assim, poxa, esses pregadores são bem capazes mesmo, né? Conseguem se desviar da palavra, né? Pegam os textos, pregam, não mencionam pecado, não mencionam a rebeldia, não mencionam desobediência. Lá dá tudo certo. Lá é o mundo ideal, sabia? As pregações por aí é o mundo ideal, porque não tem cobrança, tá tudo bem, Deus vai te abençoar e acabou. Não importa o estado que você esteja. Aí seria fácil, aí fosse assim, fosse verdade, eu ia para lá também. Abandonar meu cargo de pastor aqui, ia para lá para eu ouvir só bênção na minha vida. Não importa se eu preciso mudar, se eu preciso obedecer, se eu preciso andar na linha. Não precisa. Eu fico assim impressionado deles conseguirem driblar a palavra. De não, porque todos os textos, gente, a gente vai, o pregador vai vendo, não tem onde no texto nenhum que não tenha lá mencionando algo nesse sentido. Até quando Deus está falando de abençoar, ainda está lá, mas não deixe de cumprir, né? Se cumprires os meus mandamentos e andarem de acordo, né? Primeiro vem isso. Eis que eu farei vós prosperar e farei isso, farei, né? Mas antes vem a obediência. Mas eles cortam, eles pulam, né? Eles vão para a parte B do versículo. Já viu falar parte A, parte B? É isso aí. Tem a parte A. Se vós, né, andarem nos meus mandamentos, eis que eu... Então eles cortam a parte A e vai para a parte B. Louvado seja Deus. Bom, é aquela coisa, eu não sou de ficar criticando a igreja, pastor, não. É que aqui é a palavra e o Espírito Santo vai dando a direção. Não sei se alguém precisa ouvir isso, né? Talvez alguém precise ouvir isso. Amém? Porque, né, a gente pode muitas vezes ser ludibriado na própria palavra, de saber interpretar o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não está certo, o que vai fazer diferença na nossa vida e o que não vai. Porque eu acho que o que interessa para todos nós é que faça diferença na nossa vida. Eu creio que você está aqui não em vão. Você não quer estar aqui à toa. Você quer que a sua vida mude. Você quer que as coisas melhorem. Então, você precisa estar dentro do que, nesse contexto que realmente possa fazer esse efeito na sua vida. Eu estou aqui para a minha vida ser abençoada, não estou aqui para passar tempo. Não estou aqui pela minha vaidade. Não estou aqui para assistir um show de música, uma palestra legal, bacana, de alguém que interaja com o público. Eu estou aqui para ser abençoado. Aleluia. Irmãos, vamos lá, vamos contar um pouquinho da história dessa arca, né? Ela tem uma história. Justamente num momento, numa época de desobediência do povo de Israel, como eu falei aqui, era só nesse momento da vida deles é que as coisas se complicavam, aí tudo aquilo de bom que estava acontecendo parava de acontecer. Esse povo estava desobedecendo a Deus. Eu não vou entrar nesse mérito agora, iria muito longe, mas vocês entendem de alguma forma ali, depois nós precisamos estudar dentro do contexto, saber, mas estava essa situação acontecendo, o povo estava em desobediência e Deus não estava satisfeito com essa situação. E por esse motivo, esse povo, nesse momento que eu estou falando, já não tinha a proteção de Deus. A presença de Deus já não estava ali significativa. Por isso que Moisés, que não era bobo nem nada, disse: Senhor,
se tu não for conosco, nem faça a gente sair daqui. Não deixa nem ir, deixa lá. Nem vou lutar por nada. Fico aqui onde eu estou. Porque ele sabia que se fosse sem o Senhor, a derrota era feia. A coisa ia ficar feia. E foi o que aconteceu com o povo de Israel em certo momento. Ficou feia. Que os filisteus invadiram Israel, derrotaram os exércitos de Israel, fizeram lá causaram danos e mais danos, e furtaram muitas coisas valiosas de Israel, e inclusive, pela primeira vez, um povo furtou a Arca da Aliança. Apesar de situações passadas semelhantes, mas ainda ninguém teve a ousadia de roubar, de furtar a Arca da Aliança, esse objeto sagrado, tão precioso, tão importante para Israel. Mas os filisteus perceberam a oportunidade e pensaram, conheciam, sabiam o que ele representava para Israel. Sabiam que aquele objeto ali fazia a diferença. Isso aí é a história, os inimigos sabem a história nossa também, né? Os nossos inimigos conhecem a nossa história. Sabe também as nossas fraquezas. E assim foi os filisteus. E quando eles viram a possibilidade, o acesso livre ao templo, do tabernáculo, e poderiam furtar a arca, eles pensaram, de repente, essa arca é tão poderosa, né? Ela faz tão bem para Israel, ela resolve tanto os problemas de Israel, ela protege, ela ajuda. Opa, vamos pegar ela que ela vai agora fazer isso conosco. Vai nos dar a mesma proteção, vai também nos fazer ser prósperos. E levaram a arca lá para a terra deles. Olha só. Em 1 Samuel 4,17, 1 Samuel 4,17, então respondeu o que trazia as 9 e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Hófni e Finés, morreram, que eram os filhos de Eli. E quem conhece a história sabe que esses homens profanavam o templo de Deus. Não morreram à toa, não. Se você ver a história deles, eles são péssimos exemplos para qualquer pessoas que fazem parte do povo de Deus. E morreram, e a arca de Deus foi tomada. Então aí diz o que eu estava falando agora. E por 7 meses, essa arca ficou em posse dos filisteus. Foi para a cidade de Asdod, depois de Gate, depois de Ecrom. 1 Samuel 5, versículo 1 a 2. Agora vamos entrar nesse caminho aí agora. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod, a primeira cidade, né? E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Não passa ainda. Olha, eles lá com a ignorância deles, achando que a arca veio para ajudar, para dar sorte, para beneficiar eles, né? Eles então tinham o Deus deles. Tinha lá uma estátua lá enorme de um deus chamado Dagon, da qual eles adoravam, idolatravam, e acharam que colocando a arca lá dentro desse lugar que para eles era santo, né, para eles, né, que era sagrado para eles, as coisas iam melhorar mais ainda, além do que já estavam boas para eles, né? E colocaram a arca de frente a esse deus Dagon, essa estrutura, né, de Deus aí que eles criaram, não sabemos como é que era, da qual eles confiavam. E quando foi pela manhã, vamos ler? Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-la no seu lugar. E aí aconteceu isso, né? Eles, mas o que aconteceu? Acho que foi
né? Alguém deve ter vindo aqui, empurrado. Acharam que não tinha nada a ver, que não teria motivo para aquilo, né? Não teria sido a causa disso, não teria sido a vinda da arca. Mas na outra madrugada, na manhã seguinte, e do dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E agora, olha a situação do Dagom. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Cadê as palmas para o Senhor? O inimigo, o Deus da idolatria, caiu por terra. E a arca da aliança estava lá intacta, naquele lugar. E eles começaram a entender: trouxemos maldição para nós. Porque é aquela história, né? O que é sagrado da parte de Deus tem que estar relacionado a o que as pessoas se submetem ao Senhor. Quer dizer, a arca ela era para trazer benefícios para o povo que estava na presença do Senhor, em obediência, vivendo os seus ensinamentos, de acordo com a sua vontade. E os filisteus, na sua ignorância, tinham era idolatria, tinham outros deuses. E assim foi. Mas não parou por aí. Não parou por aí. Em seguida, olha, versículo 6 agora. Olha o que também veio sobre eles. Olha que maldição terrível. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, né? Hemorroida é uma doença comum, tá? Não vamos interpretar aqui, às vezes as pessoas misturam as coisas e alguém pode ter um hemorroida, isso é comum na sociedade, e achar que é uma doença maldita. Não, toda doença vem por mal, né? Mas doença existe todo tipo, todos nós podemos pegar. O assunto aqui é outro, amém? Não vamos confundir as coisas. Não é porque tem hemorroida, então é que eu sou amaldiçoado. Porque eu fiquei sabendo que lá naquela época, né, Deus lançou as hemorroidas sobre o povo de Israel. Amém? Temos que ter sabedoria, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A maldição vinha de diversas formas. Por que Deus escolheu dessa? Não sei. Nesse caso, né? Especificamente nesse caso. Havia tantas maldições que ocorreram, tanto nos povos como no povo de Deus também, muitas vezes. E nesse caso foi as hemorroidas. E pelo jeito, assim, a situação, a gente lendo o contexto, eram hemorroidas com gravidade mesmo, né, alta. Era difícil. E são dores, a gente sabe que as hemorroidas trazem dores profundas, dores difíceis de suportar, não é fácil. Como vários outros tipos de doenças. Amém, gente? Aqui tem que ser jogo aberto aqui, né? Senão a gente fala, a pessoa depois vai levar para casa o assunto. Então, caiu uma maldição sobre aquele povo por causa da arca. Porque a arca estava lá, que não lhes pertencia, que eles não tinham direito, que eles não tinham merecimento, porque eles não serviam ao Deus de Israel. Ela só tinha valor, ela só fazia efeito positivo para aqueles que serviam a Deus e que ainda assim eram obedientes. Essa é a parte que nos pega. Essa é a parte que nos pega. Servir a Deus, todos nós estamos aqui e nós servimos a Deus, né? Aí quando fala que se eram obedientes, aí dá uma assustada. Amém, gente? Porque nós sabemos que nós somos falhos, né? Mas nós podemos se esforçar cada dia mais para sermos mais e mais obedientes. Que aí nós vamos... tudo isso vai refletir em bênçãos na nossa vida. Numa vida melhor.
numa vida próspera. Não é isso que você quer? Não é isso que eu quero? Não é isso que nós queremos? Nós queremos essa receita de uma vida melhor, uma vida abençoada, onde a gente consiga aquilo que nós queremos, onde que tudo dá certo, onde que nós estejamos sempre com boa saúde, gozando de boa saúde, nossa família unida, alcançando tudo aquilo que a gente almeja na vida. Então precisamos estar também de acordo com o que o Senhor quer de nós. E assim era também naquela época. E essa arca começou a causar terríveis danos àquele povo. Depois de Asdod, foi levado para Ecrom, para Gate, e por 7 meses virou esse sofrimento tudo naqueles povos ali. Os filisteus sofreram com a arca ali, por estarem sob posse deles. E entendendo eles que aquilo já era explicável, já estava para entender que era por causa da arca. Nós estamos em Samuel 5, vamos por versículo, vamos seguindo os versículos, vai. Vamos seguindo. Vamos pular para o versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. Então, todo esse processo, aí eles se reuniram, os líderes dos filisteus, e conversaram, já tinham tido essa conclusão de que o problema era a arca. Então eles vieram e se congregaram, né, a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade. A mão de Deus muito se agravava ali. O 12. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Amém, gente? Eu sei que são palavras fortes, mas é a realidade, é o que aconteceu. Tá bom? Era o que aconteceu naquele momento. E eles se desesperaram e, por isso, devolveram a arca para que ela voltasse para as terras de Israel. E essa arca foi sendo dada em mão de um de outro, até que chegou na casa de Abinadab, um homem já que pertencia a uma das tribos de Israel. E por que ela não foi direto para Jerusalém, para o palácio do rei Saul? Porque o povo de Israel estava num momento assim muito negativo diante de Deus. Estava nessa rebelião, nessa crise de adoração ao Senhor. O rei Saul, se você não sabe a história, foi um rei muito desobediente, complicado, que não cumpriu as suas obrigações conforme o Senhor queria, tanto que, por esse motivo, Deus o reprovou e levantou o rei Davi. Foi até pregado aqui, acho que, se não me engano, quarta-feira, não é isso, Samuel? Não sei, é isso, né? Tá vendo? Samuel pregou quarta-feira aqui. Tá vendo como é bom vir quarta-feira? Que Davi, né, ali um pastorzinho de ovelha, né, lá no quintal da casa de Jessé, sem valor nenhum para o homem, né? Porque Deus falou para Samuel, Samuel achou, os filhos de Jessé, tem esse, tem aquele, tinha 7, mas nenhum deles era. O mais humilde, mais simplesinho, mais fraquinho, estava lá cuidando das ovelhas, nem chamaram ele. Aí Deus falou: não, tem mais um aí. E aí Samuel falou: olha, Jessé, você não tem outro filho? Ah, tem sim, traz ele para cá. E Deus falou: é esse que eu escolhi. E Samuel, até o Samuel ficou assim: mas Senhor, Samuel, eu vejo não como o homem vê pela aparência, eu vejo o coração das pessoas. Aplauda ao Senhor. Davi foi levantado. Mas até Davi ser levantado, a situação de Israel era essa. Não havia uma boa relação com Deus. Sabe aquele momento que um casal não está numa boa relação, está em um momento de crise? Amém? Os casados aí, não tem essas fases, né? Não está com aquele amor todo, está com algumas brigas, algumas coisas. Então, é essa questão que ocorria com Israel também. Era mais ou menos como uma relação, né? Onde o povo, quando estava
bem com Deus, em humildade, em obediência, era só bênção. Mas quando o povo entrava em rebeldia, em revolta, em questionamento, em murmuração, aí a coisa apertava. E estava assim. E isso perdurou pelo reinado de Saul. Então passou-se 20 anos que essa arca ficou lá na casa de Abinadab, uma família de Israel, mas que não era rei. Não sabemos exatamente por que foi levado para lá. Algum motivo tinha. Talvez eles eram as pessoas preparadas, né? A Bíblia não especifica. Mas ficou 20 anos lá, não causou transtorno para ninguém. Nem estava resolvendo os problemas de Israel e nem estava trazendo maldição para ninguém. Por 20 anos ficou essa arca lá. Mas Davi, quando tomou o reino, ele já se preocupou. Não, mas cadê a arca do Senhor? Ela precisa estar aqui, conosco aqui em Israel, em Jerusalém. E então ele foi, lógico, ele sabia, ela está lá essa arca está lá na casa de Abinadab. Então vamos ver com ele lá, buscar ela, trazer ela de volta para cá. E assim foi feito o plano de retorno da arca para Jerusalém. 1 Crônicas capítulo 13, versículos 6 a 14, nos mostra. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir a arca de Deus. Esse é o texto que nós lemos no começo, amém? Agora nós vamos destrinchar ele agora aqui. Então foi feito todo o movimento para que a arca viesse para Jerusalém. Feito um carro, bois puxavam esse carro, e assim começou a vir. E 2 homens iam, direcionando esse carro e os bois. Mas como vendo que estava balançando muito, que os bois estavam tropeçando, um desses homens, que não tinha autoridade para isso, resolveu, preocupado da arca cair, colocou a mão na arca, usar. Por esse ato que nós lemos, pode até seguir. Ó, pula. Ó, estendeu usar a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Próximo. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Amém, gente? Infelizmente ali ele perdeu a sua vida pelo ato que ele teve de tocar numa coisa sagrada, da qual ele não poderia tocar. E isso tudo já tinha sido, era uma instrução que todos tinham ali. Somente os levitas, escolhidos de Deus, em vida santificada, em vida do altar, poderiam tocar na arca. Poderia até se levar, como ele estava fazendo. Mas tocar nela não poderia, de tão sagrada que ela era, de tão santa que ela era para aquele momento. E ali, quando Davi viu essa situação, se entristeceu muito, como nós vemos no texto, e falou: como que eu vou poder trazer a arca de Israel? Quer dizer, ele mesmo sabia, eu não posso tocar, os outros não podem tocar, tá perigoso trazer a arca. Então ele desistiu ali naquele momento. Ele falou: não, peraí, acredito eu, não fala, mas aquele refletir, falou: não, peraí, eu acho que nós não estamos na melhor condição ainda de poder receber essa arca de volta. Esse povo vinha de uma crise espiritual, Os irmãos entenderam? Eles vinham de uma época quando eles não estavam bem. As coisas estavam mudando, sim. E principalmente quando entra Davi, sucede o reino. Porque Davi era um homem de Deus. E ele seria o rei, ele ia determinar ordens para que o povo se santificasse. Tirasse os altares, as idolatrias, tudo aquilo que estava desagradando o Senhor.
Então estava nessa transição de purificação do povo. Então Davi entendeu que aquela hora não era ainda a hora dessa arca vir. Então por 3 meses, essa arca foi levada para a casa de um homem e sua família, um homem chamado Obed-Edom. E aí nós vamos praticamente terminar a mensagem hoje, essa parte, na casa de Obed-Edom. Na próxima parte da pregação, nós vamos sair da casa de Obed-Edom. Tudo bem? Mas hoje nós vamos parar lá e vamos dormir lá. Vamos ver se ele é hospitaleiro, deixa a gente passar a noite lá. Porque vai ter que terminar na casa de Obed-Edom. Então, entenderam, gente, o contexto, o cenário todo? Todo mundo está entendendo? Porque senão a pessoa lê ali e nem entende o que está querendo dizer tudo isso. Então o povo não estava ainda preparado para receber a arca. Que tanta diferença fazia para aquele povo. Na nossa vida é a mesma coisa, viu? Se você for ligar as coisas, você vai ver que é exatamente igual. Quando nós não estamos bem, o negócio não vai. Então é hora de se humilhar, de santificar a nossa vida, né? De ajoelhar, orar, jejuar, pedir perdão, pedir a misericórdia de Deus para que tudo possa mudar. E aí a gente possa se aproximar novamente do Senhor. E a arca era o quê? A presença de Deus no meio do povo. Se você quer a presença de Deus na sua vida, se prepare, se purifique, se santifique, entre em oração e jejum, busque o Senhor, que Ele vai se fazer presente na sua vida. Aleluia. Mas Obed-Edom, né? Tá vendo? E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar. Muda para o 12. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus, né? Tipo, é como nós estamos falando agora, né? Ele entendeu que nem ele nem o povo estava preparado. Era necessário a gente, né, passar por um processo. E às vezes, irmão, nós temos que passar por esse processo, né? Nós estamos esperando o Senhor agir, operar nas nossas vidas, mas está faltando uma limpeza, sabe? Está fazendo a gente olhar para si mesmo e falar: peraí, onde que eu estou errando? Onde que eu estou falhando? Onde que eu estou deixando a desejar para com o Senhor? Como é que está a minha fé? Como é que está a minha adoração? Eu tenho orado mesmo o suficiente? Eu tenho buscado o Senhor o suficiente?